Boa tarde, gente. Hoje eu trouxe um resuminho sobre o assunto de monômios para vocês, como também as operações que nós podemos fazer com eles, tá? E aí, primeiramente, eu gostaria de falar do conceito de monômio. O que é um monômio? Nós podemos dizer que um monômio, ele é toda expressão algébrica que pode ser um número real, por exemplo, o 5 aqui, raiz de 10, são exemplos de monômios. Uma variável, por exemplo, o x aqui é uma variável, ele também pode ser considerado um monômio, ou o produto de um número e variáveis. Por exemplo, aqui w e z são duas variáveis, nós podemos dizer que existe uma constante aqui, 1, tá? E esse monômio, ele é dividido em algumas partes. Nós podemos dizer que, no exemplo a seguir, 3 vezes x vezes y ao quadrado, que nós temos o 3 como coeficiente, ele é um valor real, um número real, e nós temos a parte literal, onde aparecem as letrinhas, tá? Então, o monômio, geralmente, ele aparece assim, misturado letras com números, mas é tranquilo, tá? E aí, nós podemos entender que esses monômios, ele tem graus. Que grau é o quê? Esse valorzinho que vem aqui em cima, o valor do expoente. Só que nos monômios, nós podemos calcular o grau do monômio através da soma dos expoentes. Por exemplo, o que é que eu estou querendo dizer? Eu tenho o seguinte monômio, b vezes c vezes d. Cada um deles tem grau 1. Por que eu posso afirmar isso? Porque quando não aparece nada aqui, nós sabemos que ele é de grau 1. Então, o grau do D é 1, do C é 1, do B é 1. Então, qual é o possível grau desse monômio? A soma deles. 1 mais 1 mais 1, ele é de terceiro grau. Próximo monômio, eu tenho 3, que é o coeficiente, multiplicando pela parte literal, que é x ao quadrado vezes y ao cubo vezes z à quarta. E aí, eu vou somar os meus expoentes. 2 mais 3 mais 4, 9. Então, nono grau. E aí, eu tenho, no terceiro exemplo, apenas o 25, apenas o número real. Só que ele não tem parte literal. Então, o que quer dizer? Que o grau dele é 0. Então, sempre que vier só o número real, ele tem grau 0. A partir do momento que ele tem parte literal, eu vou fazer a soma dos expoentes e eu determino o grau do meu monômio. Nós podemos dizer também que existe semelhança entre os monômios. Eu vou observar sempre a parte literal, independente do valor que tenha na parte do coeficiente, tá? Então, se eu tenho 3xy e 2/5 xy, como a parte literal é xy, eles são monômios iguais. Se eu tenho um coeficiente 5 multiplicando por a ao cubo vezes b ao quadrado e 10 ao cubo e b ao quadrado, como a parte literal é igual para os dois, eles são iguais, tá? E através desses monômios, nós podemos fazer adição, subtração, multiplicação e divisão, as operações básicas. Na adição de monômios com a mesma parte literal, isso é importante, porque às vezes o aluno quer somar 2ab com 3dc. A parte literal é diferente, eu não posso fazer isso. Só posso fazer com parte literal igual. Adicionamos os coeficientes entre si e mantemos a parte literal. Entendi nada, Bia? É simples. Você vai somar os coeficientes aqui em amarelo. Observa o monômio. 2ab mais 14ab mais 5ab. A parte literal é a mesma, ó, tá? E o coeficiente é que muda. O que eu vou fazer? Vou somar os coeficientes. 2 mais 14 mais 15, que dá 21. E só repito a parte literal. Mantemos a parte literal. Na subtração é a mesma coisa. Eu até coloquei aqui uma que envolve soma e subtração ao mesmo tempo, para vocês verem como é a mesma situação. Se a parte literal é igual aqui, ó, x ao quadrado vezes y, o que é que eu vou fazer? 2,5 mais 1,5 menos 0,5 dá 3,5. 3,5 x ao quadrado y. Repito minha parte literal. Vou para o segundo exemplo. Tem fração envolvida. Imagina que pode ser qualquer número aqui, ó. 3 sobre 2 menos 5 sobre 2 mais 5 sobre 2. Faça soma e a subtração das frações, dá 7 sobre 2, e eu só repito a minha parte literal, CD3. CD
CD ao cubo. Nós na multiplicação, nós temos que lembrar a regrinha da potenciação de mesma base, tá? O que é que acontece? Eu tenho uma base igual e tenho expoentes diferentes. E tenho uma multiplicação. Então, eu tenho que lembrar que eu conservo a base e somos expoentes. Então, aqui no primeiro exemplo, eu tenho 6x ao quadrado y multiplicando 2x ao quadrado à quarta vezes 3y. O 6, o 2 e o 3, que são os coeficientes, eu vou multiplicar normalmente. 3 vezes 2 vezes 3, 36. Coloco aqui já na minha respostinha. Vou para o x, vou fazendo por partes. Tem x ao quadrado aqui, coloquei. Tem x à quarta aqui, coloquei. Aqui não tem, não precisa colocar. Mesma base, x, repito, e somos expoentes. 2 mais 4, 6. Vou atrás do y. Aqui tem y, aqui tem y, aqui não tem. Só repito os que tem. Y vezes y. Mesma base, somos expoentes. Aqui subtentes que tem 1, aqui subtentes que tem 1. 1 mais 1, 2. Então, qual vai ser a minha resposta? 36, x à sexta, y ao quadrado. Simples. O que é que vai me diferenciar da multiplicação para a divisão? Ao invés de eu somar os expoentes na divisão de base com expoentes diferentes, eu subtraio os expoentes. Nesse exemplo, 12, que é coeficiente, e 3, que é coeficiente, eu divido normalmente. 12 dividido por 3, 4. Vou para o próximo, x e x. Percebe-se que eu só faço de parte literal com parte literal igual. Eu não posso fazer x à quarta e dividir por y. Não, é x com x, y com y, a com a, b com b, ok? Então, eu tenho x à quarta dividido por x ao quadrado. Conserva a base e subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2. O y com y. Aqui subtentes que tem 1, aqui subtentes que tem 1. Então, conserva a base, mas vamos aqui, ó. 1 menos 1 é 0. Então, a resposta seria y0. Só que a gente sabe que na potenciação a regra diz que qualquer número, qualquer base elevado a 0 é 1. Então, eu já coloquei aqui o meu 1. Então, nem precisa colocar na resposta. Se quiser colocar, pode colocar. Então, eu vou só repetir minha resposta aqui embaixo. 4x ao quadrado e 1 que está multiplicando fica o 4 mesmo. E aí, esse é o meu resultado. Espero que vocês tenham entendido. É um assunto simples, mas deve ser dada bastante atenção com relação às letras, aos números, aos sinais. Tá ok? Até a próxima.